Bem-vindo, aluno do curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 10, direção defensiva. O nosso módulo de direção defensiva. Começamos falando, dando o conceito de direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. Um segundo conceito é a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Condições adversas são condições que atrapalham a nossa direção, a nossa condução. São condições que aparecem no transcorrer da nossa condução veicular. E existem maneiras de você evitar essas condições adversas, certo? Ou melhor, fazer com que essas condições adversas não atrapalhem a sua direção e não causem um sinistro, tá? Muito bem. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva. A palavra mais importante na direção defensiva é a prevenção. É você prever o que pode acontecer de ruim, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. A direção preventiva, ela se divide em duas. Nós temos a direção preventiva, que é a direção aplicada quando o condutor se antecipa a situações de risco, também chamadas de condições adversas, exige pouca habilidade do condutor, sendo considerada de baixo risco. Se eu prever tudo de ruim que pode acontecer, eu sempre estarei dirigindo de forma tranquila, não se exigindo muito da minha condução. Porém, no momento que eu falhar com essa direção preventiva, aí eu vou ter que fazer a direção corretiva, que é o outro tipo de direção prevista dentro da direção defensiva, aplicada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Então eu falhei na direção preventiva, aí eu tenho que aplicar a direção corretiva. Exige muita habilidade do condutor, sendo considerada de alto risco. Para realizar uma correção na direção, eu tenho que ter a habilidade. E, na maioria das vezes, muita habilidade para realizar a manobra. Por isso que ela, apesar de fazer parte da direção defensiva, ela não é muito recomendada. A mais recomendada é que seja direção preventiva, sempre prevendo o que pode acontecer e tomando as decisões antes do ocorrido. Vamos estudar a questão do sinistro de trânsito. Então vamos lá. Sinistros de trânsito. O aumento dos sinistros, acidentes de trânsito no Brasil, é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. Observem que são muitos fatores que interferem na direção do veículo e que levam ao sinistro. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. O sinistro ele não termina ali no momento, ali no local. O sinistro, as consequências dele perduram por muito tempo, principalmente quando há vítimas. Ali, o local da colisão é o início do sinistro, vamos dizer assim, porque vai ter muita coisa ainda vindo em consequência dele.
Infelizmente, a falta de educação e a conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para esse quadro. Sinistro ou acidente? Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito? Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito. A palavra acidente remete a algo inevitável ou que não poderia ter sido evitado. Porém, a estrutura viária e o sistema educativo de trânsito foram construídos e elaborados para que o acidente não seja algo inevitável ou visto como infortúnio, mas ao contrário, para que seja evitável, cabendo ao condutor a responsabilidade de evitá-lo, não sendo então um acidente. Se ocorreu um sinistro, é porque houve responsabilidade do condutor, ou do pedestre, ou do ciclista, ou do motociclista. Responsabilidade do ser humano, do indivíduo. Então não pode ser considerado acidente, porque, como diz o texto, acidente é algo que não foi planejado, é algo que, um infortúnio, um azar da vida. O respeito à velocidade e à estrutura das vias, às leis de trânsito, às regras e normas de circulação e conduta contribuem decisivamente para evitar os riscos de uma colisão ou atropelamento. Tudo é planejado, as regras, a sinalização, a construção viária, tudo é planejado para que não ocorra o sinistro. Então, se o sinistro ocorre, é porque houve desrespeito a este planejamento. Essas atitudes são tidas como condutas controladas pelo cidadão. E quando o respeito não ocorre, sua consequência não pode ser considerada acidente ou algo aleatório, mas algo que foi pensado e produzido, mesmo que seja por imprudência, imperícia e ou negligência, que são as causas dos sinistros. Pelos motivos acima descritos, o novo termo utilizado nos manuais de trânsito é sinistro de trânsito, sendo definido como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Esse conceito, esse novo conceito do sinistro, é um conceito muito amplo, muito abrangente e muito importante. Então, mudou-se o termo, agora nós falamos sinistro, estamos já falando no transcorrer do nosso curso, e porventura, se alguma vez ou outra escapar a palavra acidente aí, é por questões aí de costume, mas a tendência é essa palavra sumir, vamos dizer assim, dos estudos relacionados ao trânsito. Causas do sinistro de trânsito. As causas dos sinistros de trânsito são negligência, imprudência e imperícia. Já citamos aqui, acho que em 2 ou 3 slides sobre isso. Vamos estudá-las. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo, por exemplo. Um exemplo claro, conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Então, está lá o farol desregulado, ou a lanterna de freio queimada, ou a lanterna da marcha ré queimada, ou um pneu careca, ou não tem retrovisor no veículo, está trincado, quebrado, e em decorrência disso ocorre o sinistro. Então, o sinistro foi causado pela negligência do condutor em realizar a manutenção e cuidar do veículo. Já a imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo, trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. É quando há a expectativa de que o condutor não faça aquilo, e ele vai e faz.
Tudo bem? A diferença para a negligência é espera-se que o condutor faça, cuide do carro. E ele não cuida, então ele não faz. Já a imprudência é o contrário. Espera-se que o condutor não faça. E ele vai lá e desobedece e faz. Então ele está sendo imprudente. E por fim, a imperícia. Falta de habilidade, aptidão e experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades motoras para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive, não conseguir frear a motocicleta de forma correta, não conseguir realizar uma curva ou uma ultrapassagem de forma correta porque falta habilidade. Elementos da direção defensiva. Veremos então os elementos. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Já falamos isso. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com seu veículo, com o passageiro que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva que são... Quais são os elementos, então, necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento. Conforme o dicionário, ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência. É o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em 2, os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros e estudos e as experiências vividas. 2 exemplos claros aqui. As diversas sinalizações que nós encontramos na via, todas elas estão previstas em manual. As regras e normas de circulação estão previstas no CTB. As regras da direção defensiva estão previstas em legislação própria. Agora, uma situação que não está prevista em legislação, em bibliografia, em leis, em normas. Você está dirigindo, passa uma bola na frente do seu veículo. O que vem atrás de uma bola? Uma criança. Isso está escrito em algum manual? É uma situação que acontece no trânsito? Sim. Eu tenho esse conhecimento? Sim. E quem me passou esse conhecimento? A vida, a experiência, as pessoas comentando histórias que vão sendo contadas um para o outro. Eu estou de motocicleta, aí tem um gato parado, olhando para o farol, e eu olho aquele gato, brilha o olhinho do gato. O que vai acontecer com aquele gato? Quando eu estiver bem próximo dele, ele vai cruzar na frente da motocicleta, sim ou não? Isso está escrito em algum manual? Eu estou de motocicleta, e aí de repente vai e tem um cachorro parado na via, olhando para mim, esperando a minha aproximação. Quando eu chego próximo do cachorro, o que vai acontecer? Ele vai correr atrás para morder meu calcanhar, meu pé, o pneu da motocicleta, não é isso? Isso está escrito em algum manual? Todas essas 3 situações que eu citei aqui podem ocasionar um sinistro? Então esse é o conhecimento através das experiências vividas. Nós chamamos de conhecimento empírico. Tranquilo? Devemos ter os 2, o científico e o empírico. Atenção, segundo elemento da direção defensiva. A atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada a 3 dos 5 sentidos, visão, audição e tato. Eu ainda acrescento aqui o olfato, né? Porque quando sentimos um cheiro de um pneu queimado, uma faixa de freio queimada, ou um óleo queimado, ou cheiro de gasolina, né? Esses cheiros, eles nos trazem informações, e a partir daí eu preciso tomar decisões, né? E atitudes, porque esses cheiros nos remetem a algo de ruim com o veículo,
certo? Então eu preciso tomar cuidado, tranquilo? Acaba sendo condições adversas, tá? Então o olfato me traz informação também. Professor, e o tato? O tato me traz informações. Quando um veículo, eu engato uma marcha errada no veículo, o veículo não me responde, tremendo, como é que eu sinto isso? Segurando o volante, quando eu estou dirigindo, eu estou percebendo que o volante está puxando para um lado, ou o volante começa a tremer, ou quando eu piso no freio e o volante treme. Isso não é tato? Eu não sinto isso? Tá? Então ele também me traz informações, ok? Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, eu não estou atento, né? Então, como é que o meu sentido pode estar disperso? Eu tenho uma visão, mas ao invés de eu estar olhando para a via, para suas adjacências, para o painel do veículo, para os retrovisores, eu estou olhando para o celular. Então, a minha visão está dispersa, esse meu sentido está disperso. A minha audição, né? Então eu fecho o vidro do veículo, ligo o ar-condicionado e ponho lá uma música alta. A minha audição está atenta às coisas que ocorrem fora do veículo, como por exemplo uma aproximação de uma motocicleta pelo ponto cego e o motociclista buzinando para me informar que ele está ali próximo do meu veículo? Não. Então a minha audição está dispersa. Tá bom? 2 exemplos aqui para que a gente entenda. A atenção é dividida em atenção fixa, atenção dispersiva, que é a dispersa, e a atenção difusa, que é a que nós precisamos ter, tá? Sendo a atenção difusa recomendada na direção defensiva. Atenção fixa, quando o condutor se fixa a somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Não é recomendada esta conduta. Quando nós nos aproximamos de um veículo e observamos que o seu motorista, ele não olha o retrovisor, ele só olha para frente, ele está muito próximo do volante, com o banco para frente, a ponto dele não conseguir nem olhar o painel direito. Quando ele vai trocar de marcha e ele fica olhando para a marcha, ele olha para o câmbio, ele tira a visão da frente. É uma conduta perigosa. Nós devemos tomar cuidado na aproximação de um veículo sendo conduzido por motoristas assim. Tudo bem? Essa conduta ela é muito própria de pessoas que acabaram de tirar a habilitação, né? E com o tempo ele vai dominando a maneabilidade do veículo a ponto de não necessitar mais de tudo que ele faz, ele tem que olhar para fazer, tá? Então ele consegue trocar a marcha sem ter que olhar para o câmbio. Ele começa a observar o retrovisor com em mais vezes, né? Em mais quantidade. Atenção dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves. Essa atenção dispersiva ela é muito comum em condutores que já possuem o domínio do veículo. E aí passam a desrespeitar a direção, passam a desrespeitar o veículo. Acreditam que estão acima de qualquer situações de perigo que possam se apresentar, porque acham que estão muito aptos, que têm um domínio total do veículo. E aí começam a realizar outras atitudes que não a de observar a via, retrovisores, painel de instrumentos, as laterais. Tá? Começa a olhar celular, mexer no som, comer, virar a cabeça para trás para conversar com passageiros, entre outras. Também não é recomendada. E por fim, a atenção difusa, que é a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo e movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo.
certo? Essa é a atenção recomendada. Temos que estar atento, né? Tem algumas pessoas e até reportagens e sites que falam que o foco amarelo do semáforo, né, significa atenção, e nós já falamos isso na aula de sinalização. E não é atenção, porque a atenção eu tenho que ter desde a hora que eu entro no veículo até a hora que eu saio. Na verdade, eu tenho que estar atento todo dia, a todo momento do meu dia, em todo o dia. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, tá certo? Não é só quando eu vou atravessar um cruzamento e tá lá o foco amarelo. Aí eu tenho que estar atenção, não. Tudo bem? O terceiro elemento da direção defensiva, a previsão, é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se eu tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe e se eu estou atento à chegada dessa informação, terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. Como eu disse, a previsão ela é a principal palavra da direção defensiva. Não que ela não seja mais importante que os outros elementos, mas eu preciso ter a previsão, e para ter previsão eu preciso ter tempo. E para ter tempo eu preciso estar na velocidade da via, porque quando eu acelero muito, quando eu estou acima da velocidade, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo para prever o que pode acontecer. Tudo será num curto período de tempo, então eu não vou conseguir raciocinar, tomar a decisão e agir de forma correta. São exercidas a curto prazo. Exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos ou ver um pedestre e prever complicações. Se eu estou vindo e tem uma faixa de pedestre, tem um pedestre parado ali, ele não sinalizou, ele está ali parado. Há a possibilidade desse pedestre entrar na faixa, sim ou não? Sim. Eu tenho que prever isso. E a partir dessa previsão eu tenho que diminuir a velocidade do meu veículo. Ou a longo prazo, exemplo, revisão do veículo, verificação de equipamentos obrigatórios, entre outras atitudes. Então, se eu vou viajar, eu preciso fazer todo o check-up, eu preciso olhar os pneus, eu preciso fazer um alinhamento e balanceamento, eu preciso dar uma verificada nos limpadores de para-brisa e nos lavadores, eu preciso verificar o nível do óleo, a correia dentada, entre um monte de outras situações e itens que eu preciso analisar. Isso é prever algo de ruim que possa ocorrer durante a viagem. A previsão é muito importante. Decisão-ação. Importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tenho também que agir. A decisão-ação é quase que simultânea no caso da direção veicular. Eu tomo a decisão e eu já tomo a ação, eu já ajo, já executo. E como eu disse a vocês, para eu decidir, eu preciso de tempo. E a ideia do tempo é que, com base em várias situações previstas, eu escolha a melhor decisão. E o último elemento, o quinto, e o último elemento da direção defensiva define, inclusive, o elemento anterior, pois para eu tomar determinadas decisões precisarei de habilidade, ou conforme a habilidade que eu não tenho, não tomarei determinadas decisões e ações. Pode ocorrer de, em um evento, eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Pode ocorrer. Vou dar um grande exemplo. Eu estou vindo com a minha motocicleta, aquela historinha do gato, e o gato passa. E eu vou frear, né? Mas eu já freiei antes, porque eu previ, fiz tudo bonitinho. Eu tenho conhecimento empírico que o gato vai atravessar, eu estava atento, eu vi o gato, eu previ que ele pode atravessar. E aí eu tomo a decisão de frear. Só que aí na hora que eu freio errado, freio só o freio da frente, ocorre o derrapamento ali, o deslize do pneu da frente da motocicleta e acontece o tombamento. Existe essa situação? Sim, existe essa situação.
tá bom? Então, a habilidade também é um elemento importante que faz parte dos outros 5 elementos. Vamos agora estudar os sinistros de trânsito. Começando com o conceito, né? Então, os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar a colisão. Isso já está carimbado, tá, pessoal? O maior índice de colisões está ligado ao excesso de velocidade. Devemos sempre respeitar os limites de velocidade da via, sempre. A partir daí a gente começa então o estudo dos sinistros, começando com o sinistro de difícil identificação da causa. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor ou pelas pessoas que chegaram ali após o sinistro. São sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor, um animal, um pedestre, um ciclista ou algum problema na via. Tá? Esse um outro elemento é que causou o sinistro. A difícil identificação da causa ocorre por 2 motivos. O primeiro, com o óbito do condutor do veículo, e o outro, sem possuir testemunhas do sinistro, ou nos casos que, mesmo tendo sobrevivido, o condutor não sabe explicar o porquê que aconteceu o sinistro. Tudo bem? Fatores que ocasionam o sinistro de difícil identificação. Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor. Alguns desses fatores que somados levam ao sinistro de difícil identificação da causa são alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, que no caso são a penumbra e o ofuscamento, movimentos bruscos no volante e da direção do veículo, entre outros. Além dessas situações, destacamos: outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos que somente após inspeção veicular acabam sendo identificados. Porém, não há identificação de qual momento houve problema mecânico. Então, o sinistro, ocorrido foi em decorrência do problema mecânico? Ou o problema mecânico aconteceu devido ao sinistro? Vocês entenderam bem a ideia? Então, assim, esse sinistro, ele não tem como saber que ele é de difícil identificação, não tem como saber qual que é a identificação, então ele se torna de difícil identificação, porque pode ser um problema mecânico. Mas esse problema mecânico, porque analisaram lá e viram lá uma barra de direção quebrada. Será que foi a barra que causou o sinistro? Ou será que foi o sinistro que causou a quebra da barra? Por isso que não conseguem chegar à conclusão de qual foi a causa, levando então ao entendimento de que é difícil de identificação da causa desse sinistro. Existem sinistros com óbito do condutor, causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação, por não se encontrarem na zona quente. Então, esse outro elemento não está na zona quente. Ele causou sinistro, mas no momento ele não está. Quando da chegada das primeiras testemunhas. Então, vamos dar um exemplo, Um exemplo muito comum: um veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa do sinistro, levando então a classificação deste evento como sinistro de difícil identificação da causa. Porque o animal fugiu, não tem testemunha. O motorista foi a óbito. O que causou aquilo? Ninguém vai saber. Vamos estudar agora outros tipos de colisão. As mais comuns, pessoal?
São 4: colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal. Começando então com a colisão frontal. É uma das piores colisões porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque. Ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos ocupantes são projetados para fora do veículo, e isso no caso se não estiverem com cinto de segurança. Esse tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada, obstáculos na pista, manobras de conversão à esquerda, imperícias nas curvas e distração sono e álcool. Na maioria das vezes, os passageiros não se utilizam de cinto de segurança. E quando há colisão frontal, são eles os que vêm a óbito. O que fazer para evitar então uma colisão frontal? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de bordo. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro de sua pista. Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, o que fazer? Primeiro, sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível. E segundo, diminuir a velocidade. Tudo bem? Continuando. Colisão lateral. A colisão que ocorre lateralmente quando os veículos transitam na mesma direção ou em sentidos opostos. Então é aquela colisão que bate ali, né, que colide porta com porta, né? Ou acontece às vezes com motocicleta, né? A motocicleta colide, mas colide lateralmente a sua porta, certo? Tá? A motocicleta não vem de frente, ela vem de lado. Tudo bem? Essa colisão lateral às vezes ocorre, né, vou voltar o slide aqui, em uma má realização de curva. Tá? Ou quando a pessoa está utilizando o celular, está com a atenção dispersiva, e aí ele vai se dirigindo, ele vai perdendo a direção do veículo, né? Porque ele está olhando o celular, e aí o veículo vai indo para lá, vai indo para o lado, quando vê, bate lateralmente ao outro veículo. Às vezes esse veículo está parado, ou ele em movimento mesmo. Nas situações da curva, quando estão realizando a curva, né, um dos motoristas, né, não consegue fazer a curva porque entrou muito rápido na curva, e aí ele vai abrindo e vem em direção do seu veículo lateralmente e bate no seu veículo. Tudo bem? Muito bom, vamos seguir então. Colisão transversal agora, né? Ocorre transversalmente quando os veículos transitam em direções que se cruzam ortogonal ou obliquamente, né? A gente fala perpendicularmente, certo? Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que assim descreve, que já estudamos: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; e nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. E eu trago esse inciso 3 do artigo 29, porque na maioria dos casos, os sinistros que ocorrem transversalmente são em vias locais que não possuem sinalização. Ou às vezes possuem a sinalização, mas é uma sinalização que já não está legal, já está meio apagada, só tem a placa de parada obrigatória de um lado. Os condutores desconhecem ali o lugar, não tem uma prática de sempre estar transitando ali, não sabem qual é a preferencial. Então, nós trazemos aqui a ideia, né? Não tem sinalização, o que vier pela direita do condutor. Tudo bem? Tranquilo? Muitos sinistros ocorrem nestas áreas. Mesmo com sinalização, às vezes as pessoas desrespeitam a placa de parada obrigatória e avançam, né? E colidem com os veículos que transitam ali, tendo a preferência. Em situações de sinalização como semáforo também, principalmente
no horário noturno, de madrugada, ocorrem esses tipos de sinistro também. E em sua maioria esses sinistros levam ao óbito ou a lesões gravíssimas, com sequelas. Continuando, colisão traseira. Essa colisão, pessoal, é a que mais ocorre, tá? É a que mais ocorre, e essa colisão, em sua maioria, não tem vítima, tá? É uma colisão ali que um veículo bate atrás do outro, né? Todas direcionadas, ocorridas devido à atenção dispersiva, à falta de atenção, principalmente na questão da utilização do celular ou excesso de velocidade e o veículo não consegue frear. É a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro, ou entre duas traseiras, o que é mais difícil, né? Duas traseiras. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré. O que fazer para evitar? Se sentir que o motorista está muito colado ao seu veículo, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Olhe sempre os retrovisores. Se eu estou ali dirigindo e eu olho o meu retrovisor e lá atrás já apareceu um veículo, aí de repente eu olho de novo e aquele veículo já está pertinho de mim, é que ele já vem num excesso de velocidade, ele já vem numa direção agressiva. Então eu nem deixo ele encostar, eu já dou seta para a direita e saio e deixo ele passar. Para que eu vou ficar segurando? Não tem motivo. Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar-se de seu bom funcionamento. Sempre. Sinalize suas intenções com antecedência. É uma outra regra muito importante e que muitas das vezes não é realizada pelos condutores. As pessoas vão realizar uma conversão à direita ou à esquerda, não sinalizam, esquecem, têm preguiça de sinalizar. Ou então sinalizam em cima. Pare suavemente e gradativamente. Use o freio motor do seu veículo. Sinalize. Já falamos todas essas regras, pessoal, quando falamos nas regras e normas de circulação. Nós estamos aqui só relembrando. Para que eu vou sair aqui acelerado se ali na frente o semáforo já está vermelho de novo? Eu dei esse exemplo quando falamos das regras e normas de circulação. Eu vou devagar. Eu estou gastando combustível, eu estou gastando pastilha de freio, sistema de freios. Não tem motivo. Eu coloco meu veículo em circulação, vou tranquilo, já vou sinalizando, já vou dando pequenas freadas para que o veículo de trás veja que eu já estou freando. Segura este veículo. Agora, se eu saio, acelerando muito, o que eu vou dar ao veículo de trás? Espaço. E aí, automaticamente, o veículo de trás vai querer cobrir esse espaço. E aí ele vai acelerar também. Aí lá na frente eu vou e freio com tudo. Eu estou chamando o sinistro com essa atitude. Obedecer a distância de segmento, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Falaremos depois sobre distância de segmento. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Falaremos então sobre a questão de distância de segmento nas outras aulas de direção defensiva que virão aí posteriormente. Existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. Capotamento, sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição. Engavetamento, sinistro em que há um impacto entre 3 ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. E por fim, o tombamento, sinistro de trânsito em que o veículo sai de sua posição normal e imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é só para conhecimento. Fechamos então a nossa aula 10, a nossa primeira aula sobre direção defensiva. Teremos ainda a aula 11 e 12 falando sobre esse tema.
Aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, nos encaminhe aí perguntas que estaremos pronto a respondê-los. Um grande abraço e até a próxima aula.